Olá, boa noite, meu nome é Ângela Corré, sou encantadora de mentes e eu desperto o melhor que há em você. Trabalho com desenvolvimento já há muitos anos e hoje eu quero falar com você sobre administração de conflitos e solução de problemas. O que você acha que é a principal causa dos conflitos hoje em dia? Eu posso elencar aqui para vocês diversas questões relacionadas a causas de conflitos, porém eu quero destacar aqui algumas delas, que são a comunicação, realidades diferentes e personalidades diferentes. Nós somos seres únicos, então nós nos comunicamos de maneira única. Quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe, nós temos a nossa realidade formada. Então, quando a gente ainda é um embriãozinho, nós recebemos estímulos dos nossos pais, estímulos externos que constroem a pessoa que nós somos hoje, que molda a nossa personalidade, os nossos valores e as nossas crenças. Então, é muito simples, nós respondemos a mensagem do interlocutor de acordo com a nossa realidade. É por isso que quando você está conversando com alguém no WhatsApp e às vezes você conversou ali de boas, mas quando você mandou para ela aquela mensagem, ela retornou para você achando que você estava bravo, então retornou de uma forma rude e vocês começaram uma discussão sem sentido e você ficou sem entender o porquê que ela está sendo tão grossa com você, porque você não quis dizer aquilo. É porque ela simplesmente responde conforme a realidade dela. E hoje a gente vai falar aqui de algumas técnicas para que a gente consiga no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, até mesmo com a nossa família, como administrar melhor esses conflitos, essas situações do dia a dia. E eu posso dizer para você que as dicas que eu vou passar aqui hoje para você, elas estão relacionadas às 4 necessidades básicas do ser humano, necessidades psicológicas, porque às vezes você pode pensar assim, meu Deus, necessidades básicas do ser humano, ir ao banheiro, comer, tomar água? Não, estamos falando de necessidades psicológicas do ser humano, psíquicas. Quais são elas? Ser notado, reconhecido e amado, ser ouvido na essência, pertencimento, sentir que você pertence a um determinado grupo e ter o direito de errar, voltar atrás e ter uma nova chance. Para você entender melhor, eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhei há muitos anos atrás numa empresa, numa cidade vizinha da minha. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu tive oportunidade de ler muito, porque eu ia de ônibus. Então, enquanto eu ia de ônibus, voltava, aguardava, eu lia muito. E você guarda essa informação que você vai entender o porquê que eu tô falando pra você desses livros que eu lia nessa época. Eu trabalhei com uma pessoa que a gente vai chamar ela aqui de Mariazinha, e ela já tinha 10 anos de empresa e eu tinha acabado de entrar. E eu criticava e julgava muito as atitudes da Mariazinha, porque ela tinha uma realidade e uma personalidade completamente diferente da minha. Crenças, valores e convicções completamente diferentes dos meus. Mariazinha resolvia muitos assuntos pessoais durante a jornada de trabalho. Enquanto eu estava lá fazendo orçamento para cliente, preocupada com o cliente, tentando responder o cliente da forma mais rápida e precisa possível, Mariazinha estava organizando a festa de 80 anos da avó dela. Ela estava escolhendo a cor da toalha que ia ser usada na festa. Além disso, a Mariazinha chegava atrasada constantemente, faltava constantemente e isso fazia com que os clientes dela ficassem sem resposta. Eu, como era uma pessoa muito proativa, muito executora, a todo momento eu queria suprir essa necessidade dos clientes da Mariazinha. Então eu estava lá fazendo os orçamentos dela, enviando os orçamentos para que os clientes dela não ficassem desprovidos da informação que eles precisavam. Só que isso me fazia muito mal, porque a todo momento eu estava julgando ela por ela não estar ali no posto de trabalho dela. Por que ela não estava ali trabalhando como eu estava? Por que eu chegava no horário e ela não chegava? E era uma empresa multinacional, então a nossa direção ali não ficava todo o tempo ali supervisionando. Então a gente batia o cartão, mas não tinha uma pessoa tão próxima ali da gente para medir a nossa produtividade, tinha as pesquisas, mas não era totalmente preciso. E ela tinha muito tempo de empresa e conforme alguns colegas ali falaram que nem sempre ela foi assim. Bom, depois de muito tempo eu comecei a
fazer fofoca de Mariazinha para os meus colegas de trabalho. E isso aconteceu uma exclusão, ela foi excluída do grupo. Então não teve mais pertencimento. Então, nós íamos para happy hour e a gente não chamava mais a Mariazinha. Nós íamos almoçar e a gente não chamava mais a Mariazinha para ir com a gente. Então ela não tinha mais pertencimento, ela deixou de pertencer ao grupo. A gente ignorava Mariazinha, então ela ficava num canto lá sozinha, a gente não conversava com ela, a gente não compartilhava as nossas experiências de final de semana com ela, ela acabou ficando lá excluída, então ela não era mais notada, não era reconhecida, não era amada. E nesse momento, ela resolveu conversar com a diretoria daquele momento e pediu para que ela fosse demitida. Uma empresa multinacional raramente faz isso, mas a empresa concedeu e demitiu ela. Ela foi demitida. E eu soltei rojão, né? Fiz a maior festa, fiz festa. Falei, gente, a gente precisa comemorar que a gente tá livre de Mariazinha. Nós nos livramos dela. Então eu vou poder trabalhar da forma que eu gosto, vou poder atender os clientes, contratamos uma nova pessoa, eu participei da contratação, eu tava feliz da vida e essa felicidade durou por um pouco mais de um ano, até que a nossa diretoria foi trocada. O diretor que entrou nessa divisão era muito amigo de Mariazinha, chamou ela para trabalhar de volta. Gente, sem brincadeira, não de verdade, eu chorei 3 dias, porque eu sabia que eu ia passar por tudo aquilo de novo e eu não queria. E vocês pensam que ela voltou diferente? Não, ela voltou igual. Ela voltou faltando, negligenciando os clientes da mesma forma. Só que eu já estava nessa vibe, né, de ler, eu já estava participando de alguns treinamentos sobre desenvolvimento humano e eu estava lendo muito. Lembram daquela informação lá no começo? Eu estava lendo muitos livros. E nesse momento eu estava lendo um livro chamado Limite Zero. É um livro que fala sobre Ho'oponopono, que não tem nada a ver com isso que vocês escutam hoje em dia, que é sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, te amo, essa coisa de gratidão, gratiluz que está na moda. Não, é muito mais profundo do que isso. E nesse livro tinha uma frase muito forte que falava assim: você quer se livrar da pessoa que você não gosta, da pessoa que você odeia? Ame essa pessoa. E a todo momento essa frase vinha pra mim. E eu falei, não, eu preciso colocar em prática tudo isso que eu tô lendo. E eu comecei a ter algumas atitudes para amar a Mariazinha. Então, quando ela estava para vir, para começar a trabalhar com a gente, eu arrumei a estação de trabalho dela. Eu trouxe computador, eu pedi para o TI já fazer o e-mail dela. Eu coloquei porta-caneta, porta-lápis, comprei caderno, comprei agenda, deixei a estação de trabalho dela preparada. Quando ela chegou para trabalhar, eu recebi ela com um abraço. Isso foi surpreendente para ela, porque ela não esperava, porque eu era a pessoa que odiava ela, que criticava, eu era a pessoa que fazia a fofoca dela para os outros. Então, isso já causou uma estranheza nela. E eu comecei a trabalhar imediatamente o pertencimento. Comecei a convidá-la para estar na mesa com a gente na hora das refeições. Comecei a convidá-la para o happy hour. Inicialmente ela foi super arredia, ela começou a não aceitar, mas eu fui insistindo, até que ela começou a participar com a gente. Então o primeiro passo foi o pertencimento. E com isso, ela teve um pouco de abertura para compartilhar a realidade dela com a gente. E a gente descobriu que ela sofreu um relacionamento abusivo com o marido dela. A gente descobriu que ela não tinha uma religião que ela pudesse se apegar. Ela precisou ser arrimo de família desde os 13 anos, quando o pai dela faleceu e a mãe estava com um bebê de colo. Ou seja, nós não sabíamos nem o mínimo da realidade dela. E isso nos abriu portas para que a gente pudesse aconselhá-la. E ela nos falou que ela queria fazer contabilidade e eu consegui uma bolsa para ela de estudos numa faculdade que tinha lá da cidade. A empresa pagava 50%, ela tinha 50% de desconto, ou seja, ela pagava mínimo. Ela se formou contadora. Ela terminou com esse relacionamento que ela tinha. Ela procurou uma igreja que ela conseguiu se conectar com uma religião e hoje ela tem uma religião. E acredite ou não, até hoje eu tenho amizade com Mariazinha. Somos amigas até hoje. Ela faz a contabilidade da minha empresa, da minha MEI. Foi ela que abriu o CNPJ da minha MEI, é verdade isso. Mantemos contato até hoje, trocamos figurinhas. Ela me indica para empresas, eu indico elas. E o grande final dessa história é: quem que precisava mudar dentro dessas diretrizes? Será que era a Mariazinha ou será que era eu? Ela com certeza teve uma mudança significativa, mas foi porque eu mudei e eu consegui aplicar as 4 necessidades básicas do ser humano, que é ser notado, reconhecido e amado, acolher a pessoa que errou, ouvir a pessoa na essência e o acolhimento, o pertencimento.
Eu sou a Ângela Corré, encantadora de mentes, desperta o melhor que há em você e eu agradeço demais pela palestra de hoje.